Olá, pessoal! Na palma da mão, começando com mais uma live. Hoje, quarta-feira, né? A gente vai estar aqui falando de um assunto bem bacana, consumo inteligente. E eu quero já receber todo mundo com muito carinho para essa live de hoje. Tô num espaço diferente do meu habitual, né? Mas estamos aqui pontualmente às 21 horas para a gente poder ter esse nosso bate-papo. Quero também lembrar a todos vocês que amanhã, quinta-feira, eu não estarei apresentando na palma da mão, tá, gente? A Giovana Barbosa vai estar aqui apresentando o programa com o vereador Lincoln Reis. Então, ele vai estar aqui falando dos seus projetos na nossa live. Eu falo programa porque eu ainda tenho essa linguagem de televisão muito forte, né? E o nosso, na palma da mão, passa também na TV Com, então eu uso muito essa linguagem de programa. Mas é esse nosso bate-papo, essa nossa live. Amanhã, então, a Gi vai estar aqui me substituindo. Eu, infelizmente, não vou poder estar presente, mas ela vai fazer isso muito bem com o vereador Lincoln Reis. Na sexta-feira, a Luciana Faria vai entrar aqui no meu lugar também, comandar aqui o na palma da mão, falando aí com a doutora Natália. Então, esses 2 dias aí, eu quero todo mundo prestigiando essas amigas queridas. Pessoal, quero também dar aí um super recado. Saiu fresquinho, acabou de sair do forno, não faz nem meia hora, o filtro novo do Na Palma da Mão. Pois é, a Rafaela Viana, indicada pelo meu querido amigo Fábio, né, o Fábio no Mundo, criou um filtro todinho nosso aqui, de todo mundo que ama Na Palma da Mão. Então é só você ir lá na galeria de filtros, pesquisar Na Palma da Mão, baixar o nosso filtro, postar muita coisa, curtir muito ele. Tem várias opções de celulares, tem várias opções de mãos segurando o celular. E tem um suavizador de pele que é lógico que a gente ia pedir para todo mundo ficar lindo na palma da mão. Então quero ver depois todo mundo aí postando suas fotos com o filtro na palma da mão. Bom, hoje o nosso convidado é o Álvaro Guilhermo. Ele é gestor do Clube Design Litoral Paulista e ele lançou, né? Ele tem o livro Economia Criativa na Prática, Design, Consumo e Colaboratividade. E ele já tá por aqui. Antes eu quero dar uma boa noite para Mariana Mesquita, que tá aqui com a gente, Marli Ribeiro, Vanildo, é a Silvana e o Vanildo, Malu, Marília, Dr. Rodrigo Pitinini, oi, Dr. Rodrigo, e Nayara, Marli, a Rafa, ai Rafa, tava falando aqui do nosso filtro lindo. Eu quero até ver, eu acho que dá pra gente colocar aqui filtro. Vamos ver, gente. Vamos ver se a gente consegue aqui o filtro. Ai, acho que é esse. Olha isso, coisa mais linda, esse filtro do Na Palma da Mão. Foi essa linda que tá aqui na nossa live, a Rafa Viana. Ela criou, ela pegou a ideia muito rápido. Eu passei pra Rafa, falei, eu queria um filtro pro Na Palma da Mão. Ela falou, deixa comigo que eu já tenho tudo na cabeça. Em menos de 4 dias, gente, olha ele aqui, ó, todinho pra gente. E tem 5 opções. Então tem mão masculina, mão feminina, tem iPhone, tem Samsung, tem Android, tem pra todos os gostos. Ai, Rafa, não tô sabendo lidar. Vou receber meu convidado aqui com o meu filtro do Na Palma da Mão. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou ficar aqui com o filtro. Acho que quando a gente recebe, sai. Saiu aqui o filtro. Mas enfim. Oi, Álvaro. Eu tô toda animada, Oi. né? Eu sou assim, viu, Álvaro? Eu sou assim. Tudo Muito bem? bom, ótimo, tudo excelente. Obrigado pelo Bem-vindo ao Na convite. Palma da Mão. Obrigado pelo convite. Também agradeço a Giovana Barbosa, que fez a indicação, né? Estou Sim. feliz de estar aqui com você. A gente também está muito contente, até porque o assunto é bem legal, bem interessante. A gente vai falar aí de consumo inteligente, de reutilizar produtos que às vezes a gente acha que já não vale mais nada para a gente. E ele tem um valor muito importante para muitas pessoas, né? E a gente não dá esse devido valor. Eu estava falando aqui que você lançou um livro que é Economia Criativa na Prática, Design, Consumo e Colaboratividade, que eu queria que você falasse, já começasse falando um pouquinho dele pra gente.
Bem, o livro está pronto, eu só não lancei porque o lançamento era agora em julho, em Ah, tá. Santos, né? Diante desta situação, a gente preferiu aguardar um pouquinho, né? Que em julho ia ocorrer o encontro da Unesco, Encontro Mundial das Cidades Criativas, na cidade de Santos, e esse era o motivo de linkar o lançamento a esse evento que a gente participou ativamente aí através do Clube Design. Nós temos vários cases que eu conto no livro, por isso que chama Economia Criativa na Prática, né? Tem muitos livros de economia criativa, a maioria são teóricos, a maioria tratam sobre o que está ocorrendo no mundo contemporâneo em função da criatividade mover os negócios. Mas na área de arquitetura, design e interiores é o primeiro livro, e na prática, porque na verdade são os conceitos da teoria que a gente colocou na prática e funcionaram, deram certo, bastante sucesso. Em Santos é uma das grandes referências, e também que eu começo a teorizar um pouco sobre o que a gente faz na prática, porque quando as coisas são novas, você tem que ir testando até realmente formar uma teoria, né? Então, o livro é isso, ele traz um pouco dessa história toda e um pouco da minha trajetória, porque isso já tem muito tempo. Estou desde os anos 90 fazendo esse tipo de trabalho, e na cidade de Santos, há 10 anos atrás, a gente começou já com o nome de economia criativa. Eram poucas cidades no mundo que estavam trabalhando com este conceito. E hoje é extremamente bacana, as pessoas se interessam muito por esse assunto, porque quando você fala de economia criativa, reutilização de material, eu acho que hoje é o assunto que está mesmo em pauta no mundo, né? A gente tem falado tanto aí que o Covid ele é fruto de diversas especulações. Uma delas é a natureza se revoltando, né, contra tudo isso e mostrando ao homem que ela é mais forte do que nós, né? E eu acho que quando a gente fala de economia criativa e quando a gente fala de reutilizar, você tá muito na crista da onda falando sobre isso, né? Que a natureza ela não aguenta mais ser agredida. Então, o desmatamento, tudo isso ficou muito feio, né? Politicamente muito incorreto. E eu acho que essa é uma das causas mais bacanas de tudo isso de politicamente incorreto, né? Eu acho que defender essa bandeira de reutilizar é muito legal. Então deve ser bem bacana. E você me falou de experiências maravilhosas, né? Sim, na verdade, tem alguns pontos aí que é importante levantar e considerar. Eu também sou professor do mestrado em consumo há já muito tempo, é o único mestrado da SPM de São Paulo, mas também leciono fora do país esta disciplina. Eu estudo o consumo há uns 20, 30 anos profundamente. Nós temos um erro ao entender o consumo e a gente associa muito o consumo a consumismo. E daí a gente passa a dar uma ideia também negativa, da qual o sufixo ismo não é negativo. Vou te dar um exemplo. O atleta faz atletismo, e o atletismo não é ruim. Então, por que a gente acha que o consumismo é ruim e o consumo automaticamente também é ruim? Está muito associado a uma explosão de consumo que houve no pós-guerra, logo no início dos anos 60. Mas o consumo é extremamente importante para o futuro do ser humano, não apenas na reutilização, no consumo de forma geral. Um exemplo, Sim. você consome ar. Se você não consumisse ar, você estaria morta. Pessoas, para saber se elas estão vivas ou não, a primeira coisa que faz, você se aproxima para saber se está respirando. Então, o consumo, ele é da experiência humana, do ser humano, extremamente necessário. Assim como o tempo, é outra coisa que a gente consome e a gente nem percebe, não dá o determinado valor. Ficou muito apegado a essa quantidade de coisas que o A mundo começou matéria, a né? A coisa mais produzir, material. mas era principalmente a essa escala industrial, que é o que precede a economia criativa. A economia industrial, da Revolução Industrial, as fábricas produziam e empurravam para a sociedade comprar. Quem produzia mais, melhor e mais barato vendia
mais. E hoje nós temos cemitérios de coisas pelo mundo inteiro, de tralhas que foram produzidas nesse critério da Revolução Industrial. A economia criativa ela já muda todo o conceito, ela é difícil, praticamente não há dados corretos sobre o uso da economia criativa nem nas cidades, muito menos nos países, e ela muda toda a forma da gente entender. Um dos conceitos que você estava citando, que no dia de hoje são importantes, e eles são oriundos da economia criativa, no caso de Santos, a gente está realizando isso há 10 anos, é o consumo local, no comércio local. Sim, eu tenho falado muito disso, Álvaro. Eu acho, hoje eu fiz um programa ao vivo do Ação e Reação e eu tenho, a gente tem que consumir o que é nosso, né? Valorizar o que é nosso. E consumir é tudo, como você bem falou, é consumir um conteúdo, um livro de um escritor da nossa região, um programa elaborado na nossa região. Isso é muito importante. E no caso de produtos, então, da materialidade, hoje é até incoerente, realmente, por exemplo, na área de arquitetura e interiores, que a gente trabalha muito em Santos, os produtos que existem em Santos são os mesmos que estão no Brasil inteiro, então não é nem coerente de você se deslocar, gastar transporte, gasolina, enfim, para ir ver o que você está vendo na cidade. Eu assisti a live da Giovana, ela falava muito disso. Ela disse até que acompanhava a cliente até para a cliente Sim. perceber que ela estava correta. Mas já não é mais necessário nem isso. De fato, a gente tem que trabalhar para consumir localmente. A diferença é que a maioria dos países do mundo, eu visito muitas cidades do mundo de economia criativa todo ano, 2 ou 3 no mínimo, com o Grupo de Santos, todo ano a gente visita uma cidade pelo menos, e o que a gente percebe é que as cidades do mundo têm muita gente criativa, mas poucas cidades têm a economia criativa. E Santos, ele é uma referência, apesar do selo da cidade, da Unesco, ser pela área de audiovisual, né, cinema e audiovisual, a área de arquitetura e interiores de Santos é uma referência no Brasil inteiro como economia criativa, que é diferente de uma cidade com criativos. Vou te dar um exemplo rápido. Você vai para Paraty, que você tem o maior festival de literatura, que é o FLIP, Festival Literário, né, de Paraty, que ocorre na cidade de uma forma que a cidade fica lotada, que é maravilhoso. Acabou o festival, na semana seguinte, você vai para Paraty, não tem uma livraria aberta. Você vai para muito interessante. Você vai para Joinville, tem o maior festival de dança da América do Sul, e você sai fora do festival e não tem um espetáculo de dança na cidade. Você visita Santos o tempo inteiro, o ano todo, praticamente de janeiro a todos janeiro. os dias, você tem profissionais criativos, lojas, construtoras, a coisa não para, está funcionando o tempo inteiro. Ótimas faculdades, ótimos profissionais. Então, isso faz a economia funcionar. Essa é uma das grandes diferenças. Muito legal. Ó, vamos saudar todo mundo que chegou por aqui. Você está super bem prestigiado também. Guilherme Marco, deve ser alguém aí da família. A Vida Colorida, Vila Cultural, Juju, Bruno Dantas, oi Bruninho, Neni Marques, Vivi Bartolotto, oi Vivi, Márcia Varela, Valentina, filha da Giovana, oi Vale. Tamiri Santana, Tamiri está com tudo lá, com os pacotes dela de massagem a todo vapor. E Holanda, irmã da Giovana, Joselito, Cris, Ana Maria, Gabizinha Negreiros, estive com ela hoje. Érica Varela, seu cônjuge está aqui, ó, fazendo reunião com meu cônjuge. Valentina, oi titia. Pepe Menta, Composê, oi Composê, o pessoal da Composê aí ligado com a gente. Cristiane Vilaverde, o Alide está aqui também, bem-vindo, Alide. Minha sogra, Cláudia Modil, olha, pensa numa pessoa, essa italiana,
é o consumo inteligente. Giovana que fale. Giovana está aqui, entrou juntinho com ela. A gente fez lá uma pequena reforma na casa da minha sogra e ela ama, ela mesmo, criar as coisas dela, sabe? Ela tem 82, 83 anos aí, tá comemorando já, agora em setembro. E a gente acha muito legal, porque você quando falou, olha, a gente tem muito cemitério aí de quinquilharia, né? De lixo produzido. E a dona Cláudia fez a Giovana aí em todos os ferro velhos aqui da vida. Não, eu quero uma pedra isso, eu quero. É muito legal quando a pessoa usa o seu dom, né? Minha sogra sempre gostou da decoração também, para recriar produtos a partir de um pseudo lixo, né, Álvaro? Eu acho que isso é muito legal, né? Na verdade, é um dos caminhos. Não é sempre que dá para usar, mas é um dos caminhos. A gente fez em Santos um trabalho a partir de um problema que a cidade tinha, que era o descarte ilegal de madeiras, né? Primeiro Sim. que hoje descartar madeira em qualquer lugar já é uma coisa que dói na alma, né? Quando Sim, é vai uma. produzir novas madeiras, né? E o descarte na cidade, de uma forma totalmente equivocada, né? A madeira não é lixo e entupindo os canais, gerando muito problema. Aí nós desenvolvemos um trabalho junto com a cidade, e principalmente com o Fundo Social, de preparar uma marcenaria escola que ensinaria as pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade o ofício da marcenaria que está se Que é perdendo lindo. e que em alguns casos, às vezes é apenas arrumar uma gaveta, arrumar uma porta. Hoje isso é praticamente impossível, porque até os materiais mudaram, então as grandes marcas de planejados trabalham diferente. E juntar os profissionais da cidade, que são extremamente criativos, para criarem peças que esses alunos reproduzem nas aulas. Então, eles aprendem a marcenaria executando essas peças. São produtos que cada produto tinha uma dificuldade de execução acadêmica, ou seja, eles têm que aprender encaixes, enfim. E esses objetos que ficaram maravilhosos, eles são vendidos e o dinheiro retorna totalmente na íntegra para a marcenaria, né, que é a Vila Criativa que fica ali no antigo mercado. E esse trabalho é o que até foram as pessoas que coordenavam aí o observatório da cidade que insistiram em a gente se inscrever no IF Design, que é o maior curso de design mundial que existe. Você comentou que ele é o Oscar desses concursos de design. Isso, ele é o Oscar. É um concurso, olha, só para você ter uma ideia, são grandes marcas que ganham, né? Porque ganha a empresa, que, por exemplo, o melhor avião, o maior carro, produtos de altíssima tecnologia, e do mundo todo. Então, nós Que estamos legal. concorrendo numa categoria que se chamava impacto social, um produto de Sim. impacto social. E a gente, no final do ano, quando a gente escreveu, tivemos uma notícia, estamos entre os 5 finalistas, para a gente já era Que demais. grande. Isso já foi o grande motivo de comemoração. E no ano seguinte que a gente ganhou, né? Eles, inclusive, um dinheiro em prêmio, a gente ganhou um dinheiro em euros, né? Que foi totalmente revertido para esse projeto, E né? a Que concorreu. autoestima de toda essa comunidade que deve ter. Você sabe que projetos como esse me apaixonam, né? Eu fui coordenadora de política para a mulher aqui em Santos, fui vereadora, mas antes ainda de ser vereadora, eu fui coordenadora. E essa semana o Facebook me trouxe aquelas memórias, né? Aquelas fotos que ele traz à memória. Era um grupo de mulheres costureiras do DIC da Vila Gilda, em Santos. E por conta de violência doméstica, eu andava muito nesses bairros, levando aí palestras e tal. E eu vi aquelas mulheres com big talento. E eu falei, meu Deus do céu, a gente precisa fazer disso uma grande cooperativa. E aí eu falei para elas, vocês conhecem a história do biquíni? Não, não conheço. Falei, então eu vou levar vocês no Castelinho. Peguei aquela mulherada toda, levei no Castelinho, né? A Julinha deu um curso lá para elas da história do biquíni e eu propus uma exposição que ficou no Praia Mar.
por um longo período. Então, elas fizeram miniaturas em Barbies de todos os biquínis e algumas modelos grandes. Álvaro, a gente mudou a história de vida daquelas mulheres. E foi muito legal, porque no dia da noite da montagem da exposição, eu levei elas para montar com a gente. E os maridos foram junto. Você sabe que tinha gente ali que nunca tinha entrado num shopping suntuoso. Olha, a gente está falando de Zona Noroeste, Ponta da Praia. E elas estavam vendo, me arrepia muito. Eu me emociono muito com esses projetos sociais, que eu acho que a gente, nossa, se a gente transformar a vida de já valeu tudo, valeu tudo. E elas choravam vendo, a gente passou a madrugada ali montando e os maridos falavam assim, mas foi você que fez isso? Mas o seu material tá aqui. E elas se sentindo extremamente valorizadas e no dia seguinte a imprensa local toda lá. E hoje elas são uma grande cooperativa do DIC da Vila Gilda que fazem uniformes de escolas. Eu acho que é isso, sabe? Esse teu projeto, o fato de empoderar com a premiação, num dos maiores concursos, você levou poder para essa comunidade. Então, parabéns para você, viu? Obrigado. Na verdade, é um trabalho em conjunto, né? Foi uma equipe um grupo, grande, sim, que acredita. Grupo, isso. Que a única forma, por isso que meu livro chama Colaboratividade também, né? O collab do inglês, né? Porque é a forma de trabalhar na economia atual. Ninguém tem condições mais de sozinho fazer nada no mundo, né? Eu gosto quando acaba o cinema, eu fico no final assistindo os créditos até o final. Poucas pessoas ficam. Se você reparar, às vezes tem 5 minutos de crédito quando você lembra do ator principal e do diretor apenas, mas teve lá 500, 1000 pessoas envolvidas para fazer aquilo funcionar. E hoje é assim. O que nós conseguimos realmente na cidade é que todo mundo trabalha focado no mesmo assunto. E a diferença é que, além de serem pessoas criativas, isso está envolvido na economia. A gente faz o dinheiro circular na cidade e melhorar a vida de todos os que estão participando desse processo. Isso é muito sensacional. Isso realmente transforma a vida. Você tocou num assunto muito legal, porque eu e o Augusto, a gente tem esse hábito de ficar vendo os créditos de tudo, sabe? E a gente presta atenção na abertura do filme, a gente fica lendo em voz alta todo mundo que aparece no início, porque realmente as pessoas focam muito, né, naquele estrelismo, né? Quem é o grande ator, a grande atriz, a trilha musical, e tem uma galera muito grande ali trabalhando. Ó, a Composê tá falando pura verdade, o Alide falou que perdeu a live de ontem, mas que vai ver no IGTV. A Andréia falou que estava sensacional e estava mesmo. Tia Clélia chegou por aqui. O Gil tá falando, Fernanda, a primeira lição que o Álvaro recebeu para vir a Santos foi minha. É isso, Álvaro? Exatamente. Eu estava em Milão, eu fiz uma exposição de design em Milão, da cidade de São Paulo, e aí um jornalista da cidade me conheceu e me pediu para visitar Santos para ver se a gente não conseguia desenvolver alguma coisa similar. E eu estive nesse almoço, conheci o Gil, mais 2 lojistas da cidade. Na época o Gil tinha uma loja, e na sequência ele me ligou e insistiu para que eu fosse lá. E ele falou, você vai ter que conhecer minha esposa, Giovana, você vai ver que aqui a gente tem condições. E realmente, desde o início dessa conversa, a gente sabia que a cidade de Santos, aí depois foi um potencial, né? Isso, a Giovana com a Vanessa, que era da Buongiorno, e o Sérgio Bonito, da Porto Belo, que até hoje comanda o Clube Design, eles entenderam a diferença do que a gente iria fazer. É difícil, porque você tem que plantar para colher lá na frente, né? Mas a gente fez um plano de 10 anos, ultrapassamos as metas que a gente esperava atingir, né? E agora estamos desenvolvendo novas metas para os próximos 10 anos, né? Mas Santos, historicamente, ela é isso, é um lugar de entrada e de saída. Ela é um celeiro de talentos, né? Ela é para todas as áreas, eu acho, sabe? Eu vejo o Santista ele ganhando o mundo em vários setores, né? Santos realmente produz muita gente boa. É esse mar maravilhoso aqui, ó.
Pena que o pessoal não está consciente com o Covid ainda. A Mariana Mesquita, consultoria, falou: Álvaro é um profissional excelente, saudade das suas aulas. Mônica Martins também está por aqui. Luciana Bastos. A Andréia da Composeta falando: Fê, o Álvaro é bárbaro. Precisamos de muitas lives com ele. Precisamos mesmo. Olha, a Giovana, Álvaro, eu preciso falar, viu? A Giovana, ela fala de você com um brilho nos olhos. Vai ser sensacional. Você tem que falar com ele. Eu falei: nossa, mas eu vou falar. Eu tô achando demais. Eu vi, ele me passou o material. Muito conteúdo. Eu entrei, pesquisei, né? Óbvio, a gente tem essa função de para poder estar aqui entrevistando vocês, estar preparada para isso. Me encantei e falei: ó, Giovana, agora eu sei porque você tem aí, ó, essa fanzaça. Ontem ela com o livro na mão, porque você realmente tem também um grande material aí que você trouxe, né? Trouxe toda a sua bagagem de trabalho para a nossa cidade. Então, só a gente que ganhou, viu, Álvaro? Mas ela é sua fanzona. Não, todos eles aí, estou vendo muitos amigos também. Na verdade, são todos amigos. Os amigos fazem isso. Entram na live e ficam falando essas mentiras aí. Eu vi que a Laís Iglesias também está aí. Laís, faz muito tempo que eu não vejo a Laís, essa querida aí também. Um beijo para ela, para o maridão. Ó, todo mundo aqui, quanto tempo? Luciana Martins acabou de entrar. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também do Clube Design, porque o Clube Design, você faz parte dele. A gente sabe que foi extremamente importante a chegada, né, a criação do Clube Designer para a nossa cidade, para a nossa região. Isso realmente fez isso que você está falando, a economia inteligente, que é ela circular aqui, né? Então, eu vou consumir daqui, os meus profissionais vão consumir aqui, a gente vai premiar e a coisa vai funcionar. É um ajudando o outro, né? Na verdade, o conceito original sempre foi da economia criativa, né? O prêmio a gente entende que tem que ter também, porque é uma forma de você reconhecer, né? Que é o reconhecimento para aquele que acreditou também no trabalho. Teve várias fases. A primeira foi realmente de profissionalizar, profissionalizar no bom sentido, porque muitas das empresas de Santos, as que não são franquias, são empresas familiares. E você não precisa destruir uma empresa familiar para entregar para uma corporação, muito pelo contrário. E essas famílias cresceram junto com o clube cresceu junto com elas, e hoje eu tenho um maior orgulho de ver algumas das empresas que estão com a gente terem 5, 6 pontos de venda pela cidade, e a qualidade do produto que eles estão trabalhando. Elas acreditaram que a gente ia chegar nisso, né? Quando você acredita, você se move, sabe? Você precisa realmente enxergar, olhar para frente para poder caminhar, né? Isso, de fato, o Homo sapiens fez isso, né? Antes a gente andava curvado, quando a gente ficou em pé, olhou para frente, a gente conseguiu caminhar. Então, uma coisa está ligada com a outra. Essa visão de futuro, ela é importante. E, obviamente, as pessoas acreditaram nesse futuro, todos são empresários, pessoas importantes, muitos estão aqui, né? E a gente não podia decepcionar, né? Também eu tinha um compromisso com eles e que a gente queria, sim, fazer uma referência de Santos para a região. Nós nem imaginávamos que seríamos uma referência internacional, né? Mas só uma referência nacional já está bom. Eu tenho clipping da CBN Campo Grande falando do nosso trabalho. Esse é o Fidel, ele Olha sempre quer participar da live, então eu tenho que agachar aqui. É bom, lindo. Então, hoje nós já sabemos isso. Nós temos um anuário, que é um livro que é uma referência também em qualidade, não só do produto gráfico, quanto do conteúdo dos profissionais, dos projetos deles. Enfim, todo mundo realmente fez de tudo para isto chegar ao ponto que nós estamos colhendo hoje esses frutos, né? Você vê que durante a pandemia mesmo, todo mundo sofreu muito, mas a gente conseguiu passar bem, sabe? As lojas trabalharam,
Só você ter uma ideia, enquanto estava todo mundo chorando, reclamando de que estava acontecendo, que tinha que fechar, obrigatoriamente fechar, nós fizemos um drive-thru na cidade para atender. Aliás, a Carla Felipe passou aqui, a arquiteta Carla, foi ela que nos estimulou, junto com a Helenice, Oi, outra arquiteta Carla. também. Eles insistiram muito para que a gente cuidasse primeiro dessas famílias que iam necessitar mais do que a gente. Junto com o Fundo Social Solidariedade, fizemos recolher cestas básicas para atender a umas famílias que tinham acabado de sofrer as chuvas de março, inclusive, né? Sim, antes da Então, pandemia até, né? Naquele problema exatamente. das chuvas mesmo, que foi devastador. Exatamente. Então, como que nós, né, isso mostra o nível que o grupo chegou, porque é aquela coisa de Titanic, né? O cara quer pular primeiro do navio e ir embora. Aqui não, o pessoal ele se junta e vamos salvar o barco. E não era nem pensar no nosso barco, nosso navio. Primeiro foi pensar nessas pessoas que mais necessitavam, né? Então, hoje o clube está muito bem. Você tem uma ideia, quando nós iniciamos na cidade, existia um mailing que a gente Há começou a quantos anos trabalhar. já está o clube, Álvaro? Este ano, exatamente esse mês de julho, nós estamos comemorando 10 anos de atividade. Uau, Foi que em julho legal. de 2010 que a gente... Por isso que fomos o primeiro grupo da cidade a falar em economia criativa. Teve Sim. uma matéria de uma revista local, do jornal local, que cobriu isso, fez uma matéria muito legal sobre economia criativa, falando que poderia ser uma coisa do futuro. Acho que ela nem imaginava que um dia a cidade seria um selo de cidade criativa, né? E naquele então eram cento e poucos profissionais o mailing. Hoje nós já premiamos 150 profissionais e estamos com o mailing atuante na cidade de mais de 500 profissionais trabalhando. É muita gente, e é muita gente trabalhando, isso que é o importante. E bons profissionais e com boas gerações chegando também, né? Isso que é o importante. A gente está percebendo que nós temos futuro pela frente. Ou seja, os jovens também estão aparecendo. Então, você vê, este mês nós fechamos um trimestre, uma premiação. Nós temos a arquiteta Roseli Feijó entre as premiadas, que entrou na live, que é professora da universidade, né, da Unisanta, Carla Felipe, e a Amanda Ramirez, é uma jovem profissional, está começando agora a carreira dela, já aí com 5, 6 anos de formado. Então, isso que é interessante. A economia tem que ser assim, atender todos, de 8 a 80. Muito O legal. prefeito de Berlim, que está aí na foto da Kombi verde atrás de você, ele falava sempre isso, que quando você anda pela cidade e você vê uma criança de 8 anos e uma pessoa idosa de 80, essa cidade é segura. Ou seja, quando você tem gente jovem e gente mais experiente É andando pela verdade. cidade, é uma cidade segura. Muito legal. Olha, quero dar mais um beijo para todo mundo que está por aqui, que entrou depois. Deva Costa, Márcia Pires, Ana Maria, Sandra, Fábio no Mundo. Oi, Fábio, hoje eu falei de você. O Fábio me indicou uma menina super bacana para fazer o filtro aqui do Na Palma da Mão que a gente lançou hoje. Jussi Rocha, Raul. Oi, Raul, tudo bem? Tá por aí também, Raul Ferreira. Sandra, eu vi muita gente. A Ana, minha colaboradora aqui de casa, quando viu o Fidel, já mandou um monte de coraçãozinho. Até a Ana hoje quis acompanhar a nossa live aqui. MV Biano, ela falou que foi emocionante ver tantas pessoas engajadas nessa ação, de quando você falou da ação de março aí que vocês. E aí um monte de gente falou que realmente foi muito emocionante, foi muito lindo, e isso é muito legal. O que eu acho bacana é que esse momento em que a gente, como você falou, muitas pessoas ficaram preocupadas, o que eu vou fazer, né? Tudo fechou, meu comércio não pode abrir, e se talvez a gente tivesse núcleos, como a gente tem aí, o Clube Designer, nas áreas diversas, né? Nos salões de beleza, talvez as coisas funcionassem mais. Acho que essa pandemia, ela também chegou para se repensar esses conceitos. Porque eu me lembro, Álvaro, e assim, eu sou muito transparente e eu falo, eu não tenho filtrozinho, todo mundo tem um filtro.
sai daqui, passa por aqui, chega aqui. O meu, ele veio com defeito de fábrica. E eu falo, e me desculpe se eu incomodo alguma pessoa, mas eu me lembro que da criação, né, do Clube Design, muitas pessoas comentaram. Tá chegando um grupo econômico, quer ganhar dinheiro nas costas das lojas, quer trabalhar e quer lucrar, e os arquitetos vão ser funcionários deles. Você deve ter ouvido milhões de comentários desse, né? E me arrepia, porque os fortes sobrevivem, né? Quando você tem uma ideia firme, que você está consciente, que você sabe que você tem um projeto, né? O projeto é importante. Olha como isso é bacana. Você, quando projeta, pode vir o que quiser falar de você. Você sabe aonde vai dar isso. E aí você fica sentado ali na cadeira falando assim, essa pessoa aí, eu vou assistir de camarote, ela engolir tudo que ela está falando, né? Então, hoje, talvez, seja esse momento que você fala assim, caramba, né? Aquela loja lá que achou que a gente, lá no passado, chegou com uma ideia meio estranha, tem coisa aí, hoje, ela na pandemia, ela não sofreu mais, porque ela faz parte do clube, né? Ela tá junto, ela teve o nosso amparo, ela teve as nossas ideias, ela teve nossas palestras, não sei, eu imagino que vocês deram todo esse amparo, porque eu vi muitos profissionais falando que vocês deram esse amparo, né? Então isso é muito legal, né? Na verdade, assim, tem várias coisas importantes que você falou, até esclarecer para quem não conhece. O Clube Design é uma associação local de empresários e todo o dinheiro entra para a associação. A gente não, a minha empresa não mexe com dinheiro. O dinheiro é da associação. Obviamente, eu sou remunerado pelo meu trabalho, como todo mundo, Claro. porque eu estou promovendo a economia exatamente para isso. E ao final como é uma associação sem fins lucrativos, ao final do período, o dinheiro que sobra, que é o saldo, a gente usa em ação social. Por isso que a gente conseguiu fazer tanta coisa com a cidade, independente de outros grupos que utilizam dinheiro para outros fins. Segundo a dona Marinês Barbosa, o ano passado mesmo, no seu discurso, ela disse que o Clube Design é hoje o maior apoiador do Fundo Social na cidade, só para você ter uma ideia. Nós fizemos várias ações, eu ficaria horas só para falar disso. Por exemplo, a clínica escola do autista, do espectro do transtorno do espectro do autismo, é um trabalho que nós colaboramos, fizemos várias doações, todas as campanhas a gente colabora. E esse tipo de trabalho dá mais transparência ao grupo, né? Porque não se trata realmente de promover o lucro do grupo, né? E sim das empresas isoladamente. Okay? Por outro lado, também a gente percebe que é o que você falou, aqueles que têm um projeto, que têm um ideal, eles conseguem transmitir melhor suas ideias. Por isso que a gente vive falando que você precisa ter um projeto para poder conversar Prosperar, né? E para que ele dê certo, porque as pessoas falam, abri um super negócio, investi uma grana, porque não deu certo e aquele ali montou uma portinha e deu certo. Porque o da portinha, ele planejou passo a passo do que ele ia fazer às vezes, né? Nem sempre o que é grandioso tá bem planejado, né, Álvaro? Sim, sim. No nosso caso ainda, como nós temos vários lojistas, várias marcas, empresários que estão desde a origem, eles sabem que essa era a nossa meta. Em nenhum momento a gente saiu fora daquilo que a gente pretendia. Era exatamente isso daqui. Fomos muito além até daquilo que a gente imaginava. E eu tive realmente uma excelente interlocução com a cidade também, com a gestão agora de Paulo Barbosa, as últimas mandatos. Você houve um apoio, né, também para suas ações, que isso é importante, né? Não, eu acho até o contrário, a gente que apoiou eles, porque, na verdade, por enquanto não houve nada. Eu acho até que para a nossa área deveria ter mais coisas, isenção de impostos e outras políticas públicas que nem cabe falar agora, mas a gente colaborou muito com a prefeitura. Nós que levamos a prefeitura para conhecer a cidade de Buenos Aires, que foi a primeira cidade criativa do hemisfério sul, trouxemos a Berlim e Buenos Aires para fazer palestra dentro da prefeitura, para que eles compreendessem a importância da economia criativa, e eles incorporaram isso, levaram em frente,
E, obviamente, diante de tudo aquilo que foi possível, eles se implantaram. Para nós está muito bom. Eu costumo dizer que se os órgãos públicos não atrapalharem, já está bom demais, né? Quer dizer, É verdade. é, e é importante, sim, porque você vê, você tem grandes profissionais, grandes arquitetos no mundo, que, não sei se você já se fez essa pergunta, provavelmente não, porque você não é da área, mas por que um arquiteto tem um escritório em Nova York, Londres, Seul e Buenos Aires, e não tem um escritório de arquitetura em São Paulo, Rio ou Santos? Né? É uma pergunta, por quê? Será que os arquitetos de Buenos Aires são melhores e ele preferiu montar um escritório lá porque ele vai ter uma mão de obra mais preparada? Um dos critérios é que essas cidades têm políticas para incentivar a vida desse escritório. É impossível profissional de criatividade na área de arquitetura e design, principalmente, sobreviver com as taxas de imposto que o país tem. É tudo taxado igual, só de imposto de renda, que esses É um profissionais. absurdo. É um absurdo. Então, os escritórios internacionais não vêm para o país por isso. Ele montou um escritório em Buenos Aires, que é melhor. Então, você tem hoje grandes escritórios de arquitetura do mundo que estão em Buenos Aires, às vezes projetando até para o Brasil. Olha ao ponto que Olha chegou. que fora de noção, né, a gente, assim. E eu acho que Santos, sempre falei isso, porque Santos ele tem isso como identidade, não como imagem. Nós precisamos trabalhar a imagem de Santos, mas como identidade, Santos é um porto mesmo, uma porta de entrada, não apenas o porto no sentido do náutico, dos navios. Náutico. Não, mas foi aqui que se iniciaram os bandeirantes, foi daqui. Nós tivemos várias capitanias e chegadas Sim, de europeus em toda a costa brasileira. Mas os sim, empreendedores saíram daqui, os bandeirantes saíram daqui, o que era sim. antigamente São A área Vicente, ali do obviamente. Valongo, né? Era essa entrada do porto ali, onde chegaram as capitanias todas, né? Américo Vespúcio, enfim. Então, aqui, Santos sempre teve essa coisa. Eu vou te dar um outro exemplo. Você pensa no Brasil e você pensa em Santos também. Ou seja, Sim. há uma. Tanto que o próprio time de futebol é muito lembrado, até E eu como acho, sendo um e time. eu tenho essa crítica também com que você falou aí, que Santos precisa ser melhor divulgado, melhor planejado nessa questão para o mundo. Porque eu faz alguns dias aí eu falei do Museu Pelé, por exemplo. A gente tem o museu do grande rei do futebol do mundo. E agora que estava passando, reprisando esses campeonatos, porque não tem futebol novo, estava a Copa, o Pelé dando várias entrevistas, acervo do Pelé foi para museu de fora, né? Então, assim, ele é de Santos, ele é da nossa região, tem um museu próprio dele e o acervo dele, coisas importantíssimas, foi para fora, né? Do país e foi para fora, principalmente da nossa cidade. Então, eu acho que a gente realmente tem tudo, né? A gente tem os melhores profissionais, muita gente criativa, a gente tem uma cidade linda onde a gente pode explorá-la de diversas formas. E aí se vende a ideia de uma cidade turística que não tem um receptivo turístico apelativo. Então, a gente tem o centro com o Museu do Café belíssimo, mas você não tem esse receptivo tão bonito. E aí é o maior jardim, está no Guinness Book. Então, é uma mente tão pequena, porque a gente usa algo que está no Guinness Book e talvez a gente não use uma preciosidade de um prédio arquitetônico, né, como o do Museu do Café, para tanto apelo cultural. O próprio Museu do Pelé, a própria Igreja do Valongo, nossa, poucos altares têm aquela rotatória, né, aquele santo que tem o Cristo Carrossel. crucificado, que é lindo, que aquilo gira, são muito poucas igrejas que têm aquilo, né? Ali você tem nos azulejos do Santuário do Valongo, o artista que retratou a cena ali do pão, ele se autorretratou de terno no meio da conversa. Então, são coisas muito importantes, né? E culturalmente legais do ponto de vista arquitetônico e que não são exploradas, né? Então, eu acho que a gente fica essa missão aí
para você, para todo esse time que está aqui trabalhando, e eu sei que vocês são entusiastas nesse sentido, mas que a gente possa também levar isso. Esse ano é um ano de eleição, a gente tem que pensar bastante, né, em tudo isso, porque a nossa cidade depende. Nesse momento de pandemia, a gente está vendo como a gente não estava preparado para nada, né, Álvaro? Para nada. Na verdade, aí até dá uma live boa, uma outra live, porque é longo, mas são várias coisas. Porque a identidade é aquilo que a gente é, a imagem é aquilo que os outros veem da gente, né? Isso. O que está e um pouco da imagem no caso da cidade, ela é composta por vários atores. Ela não é apenas uma ação que se gera apenas politicamente ou pelo governo. É uma coisa que surge de todos. E não há necessidade das coisas materiais de novo, volto a insistir. Você gasta, hoje, estando na Europa, você gasta em torno de 20 mil reais, estando na Europa, para poder ir na Finlândia, por exemplo, ver a aurora boreal. Passar frio, ficar olhando o céu para ver a aurora boreal, entendeu? Então, é saber explorar. Em Santos, eu vivo acompanhando meus amigos, os posts de fim de tarde de Santos são Nossa. maravilhosos. A lua desta semana passada, da lua cheia nascendo no mar, era um espetáculo. Então, existem coisas muito simples de trabalhar. O que ocorre é que nós precisamos enxergar sempre o conjunto, que é o que está faltando. Não é um ator, o outro que faz a coisa funcionar. O futebol da cidade, sempre que foi referência, não foi por causa do Pelé nem do Neymar, mas foi o time que tinha, da forma que esse time jogava. Tanto que muitos desses jogadores saíram para jogar isoladamente em outros lugares, não foram o mesmo sucesso que juntos, ok? Sim. A economia atual é assim. A gente não pode pensar uma coisa separada da outra. Deveríamos entender como uma coisa única. E aí que entra a economia criativa. Você tem em torno de 7 a 10 mil pessoas, quando estava o turismo normal, por semana, chegando e saindo dos navios de Santos, que não ficam na cidade, entendeu? Que é uma perda de um potencial extraordinário, que é um grupo que Muito já está pouco disposto. passa o pernoita, né, aqui. Poderia se fazer uma programação com espetáculos, com uma cultura, para que essas pessoas passassem uma noite apenas aqui, né, conhecendo a nossa Exatamente. cidade. Exatamente. Então, há necessidade da cidade se envolver, como foi com o nosso clube, que nós tivemos de E volta a aí a isso. gente volta, desculpa, aí a gente volta nesse tema que o clube, esse conceito é muito importante nos segmentos, né? O Fábio no Mundo, o Fábio é meu agente de turismo, ele estava falando, esse conceito de clube seria sensacional em todas as áreas. A área de turismo, por exemplo, da nossa região, tem aí o Santos Birô Convention, o nome é maravilhoso, mas a coisa não deslancha, né? Fizeram um nomão com sobrenome, coisa suntuosa. Mas a gente não vê essa atividade pungente, né? Então você não tem um turismo receptivo, você não tem, como você bem falou, temporadas de cruzeiro que você possa ter atrativos. Então existem cidades que vivem naquele período. Então qual é o nosso período de temporada de cruzeiro? Vamos montar um circo, né? Nesse período. Campos do Jordão, ela funciona muito bem o ano inteiro, mas quem vai lá? Eu sou jordanense, nasci lá. Quem vai lá no dia 1º de julho e fica até o dia 31 e vê o dia 1º de agosto, você fala, meu, essa cidade, você Acabou. dorme com aquilo borbulhando, acorda no dia 1º de agosto e fala, meu Deus do céu, levaram tudo embora, né? Na madrugada se desmonta tudo. Então, são cidades que vivem no turismo e se preparam para esse turismo e fazem o seu dever de casa. Então, é muito legal esse conceito do Clube Design, porque isso deveria ser muito bem aplicado em todas as áreas, né, Álvaro? Nós estamos expandindo. A nossa ideia para esses próximos 10 anos é expandir
essas parcerias que o clube gera. Nós já fizemos uns testes o ano passado com a Mercedes-Benz de Vena, local, o Sheraton, porque trabalhamos com o mesmo público, são os mesmos clientes, são as mesmas pessoas que frequentam esses locais, e sempre eu gosto de fazer alguns projetos pilotos, ir testando e ir sentindo como isso funciona. Eu vi que o Fábio comentou isso, sim, do turismo. Eu vou te dar um exemplo rápido, que ainda tem um tempinho, em relação a essa questão da economia criativa e o turismo. Muitos dos dados da economia criativa no mundo, ao longo dos últimos 15 anos, foram jogados para turismo, erroneamente. Quando as cidades começaram a separar os números, começaram a entender melhor como a cidade funcionava, tanto a economia funcionou melhor quanto o turismo. Por exemplo, Milão, ela recebe em torno de 300 a 500 mil visitantes, que não é muita coisa, é o que recebe Florianópolis no verão, né? Na semana de design de Milão. Então, você vê, 500 mil pessoas vão para Milão para ir para a semana de design de Milão. Cada pessoa que vai para Milão gasta, dados do turismo, do Ministério do Turismo da Itália, 1.000 euros ao longo da semana. Quer dizer, já são 500 milhões de euros, vezes 5,5, faz a conta, né? Quanto dá 2,5 bilhões de reais em uma semana, atraído por quem? Aí vem turismo. Não, foi Não. design, foi a economia criativa promover. Eu não fui lá fazer turismo. O próprio papel de ingresso no país está equivocado. O mundo já sabe disso, a Unesco está trabalhando isso, mas é difícil mudar do dia para a noite. Você vê o turismo é negócio. Está errado. Se eu vou a negócio, eu tenho que fazer um tipo de declaração de tudo que eu entro e saio. Então, todo mundo coloca que vai a turismo. De fato, a gente não vai a turismo. Nós estamos indo para ver criatividade, no caso de Milão, por design, Londres, arquitetura, design e artes, Paris também. Cada cidade tem o seu. A gente gostaria que Santos fosse isso, com alguns benefícios a mais. É plano, é praticamente segura, transmite a ideia de segurança pelo sistema que a cidade tem, pelo menos essa ideia de ter grandes áreas sem muros, ela transmite uma sensação de segurança. Você ter empresas internacionais na área de design fazendo o lançamento de um produto em São Paulo, que a pessoa demora 2 horas para sair da casa para chegar no lugar onde vai ser o lançamento, não é nem coerente. Era muito mais fácil ir para Santos, ir e voltar, do Sim. que ficar fazendo em São Paulo. Então, é isso que a cidade tem que começar a encontrar. Ela encontrou um pouco isso no cinema, por isso recebeu o selo, ou seja, muitos filmes, novelas utilizam a própria cidade Sim. como cenário, mas ainda é muito pouco. O que tem de bom é que este é o futuro, não é o momento atual, é uma coisa que ainda vai ocorrer Que ao vai ser longo dos planeta, próximos tem que anos. plantar, mas uma hora tem que começar a plantar, né, Álvaro? Se a gente não plantar agora essa semente, esse futuro vai estar bem distante de nós. Então, o quanto antes a gente puder utilizar essa coisa da criatividade, né? E como você bem falou, trazer isso, poxa, olha só, vocês foram premiados no Oscar, né? Nesse prêmio aí tão famoso, tão importante para a área de vocês. E a cidade praticamente, eu, por exemplo, não sabia. E eu sou uma pessoa que estou sempre antenada em todas as informações, até porque a gente tem que estar mesmo. Então, assim, talvez faltasse fazer aquele barulhão, fazer uma exposição dessa peça que foi premiada, sabe? Semanas e semanas ficar ali, esse prêmio, e para que a gente também pudesse valorizar isso, né? E isso cada vez trazendo mais ideias, porque aí as pessoas vão realmente participando. Eu queria só receber aqui a Lúcia Robalo, ela que é vice-presidente da OAB de Santos. Um beijo, Lúcia, bem-vinda aqui na nossa live. E a Gi está falando para você falar um pouquinho do movimento do ano passado, que foi a semana do design em Santos, que movimentou bastante, é isso?
Isso, também obrigado, Lúcia, aí Ah, ela bastante disse que vai pessoas. sugerir ao secretário de turismo. Ó, ela tem moral com ele, hein? E eu estou há muito tempo para tomar um café com ela, que é uma pessoa querida que a Uma pessoa gente muito querida. precisa sentar para conversar. E muitas pessoas que você citou, como a Laís, da Mix Design, que eu, Laís Inglesa, eu escrevo periodicamente na revista dela também. Que Então, delícia. A Laís é uma fofa. é um carinho enorme. A Giovana está se referindo ao Festival de Santos. Nós fizemos, também foi um sucesso. Santos Design Festival foi de nível internacional. Realmente, o que ocorreu na cidade foi incrível. Nós vamos repetir. E já tínhamos interesse este ano de ser um evento internacional, foi cancelado agora em julho, né? Era por causa desse problema da pandemia, mas vamos repetir de novo, com certeza, porque isso sim vai trazer essa atração que nós estamos falando do olhar das pessoas de fora para a cidade. Foi um evento incrível, nós tivemos, eu vi, passou aqui a Ana Maia, designer artista de Alagoas, ela fez uma arte aplicada na calçada, ali no Canal 3, em frente à loja Brasilidades. Nós tivemos muita atividade na Azevedo Sodré, todas as lojas fazendo eventos, palestras, atividades que marcaram, de fato. Nós mobilizamos mais de 80 eventos ao longo de quase um mês. Começou no dia 8 de agosto, foi até dia 31 de agosto, e abrimos com uma palestra do renomado Maurício Arruda, que faz o Decora do GNT, que sempre trazemos alguém desse nível para E é conversar um com. querido também, né? Uma pessoa extremamente reconhecida, simples, é muito bacana. Sim, foi fantástico, ele adorou. E a gente tem feito tudo para que o grupo todo viaje. Aí a maioria dessas fotinhos que estão atrás aí de você, que eu adorei com a Kombi, né? É, Ah, muito legal. Foi a aí, Giovana que escolheu aqui para casa. E no ah, escritório do meu marido, eu falei, a gente tem que pôr alguma coisa bem gostosa, né? Para ele adora o preto e o branco. Ela falou, vamos colocar essas combis aí. olha, eu adorei, e eu acho que você tem que fazer um negócio que eu faço com meus alunos, fazia, porque agora eu não dou aula mais na graduação, mas eu passava as fotos rápidas e eles tinham que adivinhar aonde era e responder o slide, sabe? Então, aí, assim, a Kombi azul, aonde está? Né? Aí na frente do Big Ben, né? É muito legal, é muito A legal. Kombi Depois eu vou vermelha, postar uma foto aqui para a gente fazer um quiz. Ô, legal. Álvaro, a Laís está falando que é uma honra ter você como um profissional na revista. A Laís é muito fofa, olha, é uma saudade dessa moça aí. A Ateliê Ana Maia está falando que foi uma maratona incrível o festival do ano passado. A gente está mandando uma carinha aí cheia de coraçãozinho para nós. Nós devemos estar aí a uns 3 minutos de encerrar a nossa live. Eu já quero dizer para você que foi um prazer. Está aberto aqui na palma da mão sempre para que você possa ter um canal de comunicação com todos os nossos amigos. Eu sempre falo que o Na Palma da Mão ele é opinativo. A gente aqui tem liberdade de falar o que a gente pensa. Todo mundo conhece, né, o meu perfil, sabe que a gente é dessa questão de opinar, mas sempre visando o melhor para nossa região, né? A gente quer muito que aonde a gente vive seja sempre um exemplo de tudo, que as pessoas a gente sabe, a gente conhece. Eu falo, essa característica da nossa cidade é muito gostosa, né? Você vai tomar um café na padaria, você encontra vários amigos de várias áreas. Então, a gente quer isso, que as pessoas prosperem. Eu acho que a gente está num momento que a gente precisa deixar um pouquinho, terminei falando isso ontem, tenho falado isso muito. A gente precisa deixar um pouquinho a individualidade de lado, né, Álvaro? Parar de pensar um pouquinho no nosso umbigo. Poxa, abrir uma loja ali de móveis, caramba. Não, gente, vai ser bacana, porque a gente precisa ter muitas, né? Para que a gente possa ter as pessoas falando, pô, Santos tem várias lojas de móveis, eu não preciso ir para São Paulo, eu posso encontrar aqui diversas coisas legais. A venda da Tok Stock, todo mundo, vai quebrar os lojistas. Não, não vai quebrar, porque são públicos diferentes. Ou o mesmo público, às vezes, precisa de uma pecinha de lá, mas ele vai comprar o móvel até pela característica de sentar com o dono da loja, tomar aquele cafezinho. O santista gosta disso, né? Gosta de se sentir querido, gosta de se sentir prestigiado. Então, eu quero agradecer mais uma vez você aqui por falar de um tema tão bacana.
Obrigado, acho que já deu tempo aí, mas eu te agradeço bastante. E aí, através do Insta, o pessoal pode me contactar ainda, se quiserem conversar mais. E parabéns aí pelo trabalho, promover a nossa área, o nosso segmento aí para o teu público. Obrigada, vai estar sempre aberto. Obrigada a todo mundo que chegou por aqui. Temos 15 segundos. Álvaro, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, foi um prazer. O prazer foi todo meu. Na palma da mão, amanhã tá essa live lá na TV Com, canal 11 da NET, 8 da Vivo.